da Câmara de Julgamento e sobre a proteção, nosso grande arquiteto do universo, dou aberta a nossa sessão. A pauta, Terezinha, por favor. A pauta da 18ª reunião foi distribuída a todos com antecedência. Se o coordenador autorizar, dispensa a leitura da ata. Como a ata foi apresentada para todos os membros com antecedência, solicito que algum membro tenha alguma alteração, alguma correção para que possamos fazê-lo. Caso contrário, colocaremos em votação. Como ninguém se manifestou, Terezinha, entende-se que a ata está aprovada. Sim. Outro então, item 3. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Membro Paulo, para a leitura do relatório, por favor. O processo aí eu pedi vista, eu vou fazer a leitura aqui do relatório, inclusive que ele já foi objeto, já foi lido aí, tudo bem, vamos ver. Gente, Paulo, no momento, tem alguém com o microfone aberto aí, gente? Tem, acho que é a Terezinha. Informação do processo, interessado Viação Estrela Limitada, no número do processo 2021 00029 001854. Auto de infração de número 40.732. O dispositivo legal é o inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Descrição: interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou força maior. Defesa tempestiva foi apresentada em 31/5/22 do corrente ano. Autos com pedido de vista. Trata-se de recurso contra o auto de infração 40.732, lavrado em nome da empresa Viação Estrela Limitada, com base no inciso 7º do artigo 12 da Resolução 297/2007, CG, Conselho de Gestão. Em análise à defesa e documentos apresentados, a empresa se manifestou. A viagem mencionada pelo fiscal de origem e destino, Leopoldo de Bulhões, Goiânia, no tocante ao horário não realizado, não deve prosperar à vista que a lavratura do auto de infração deve-se ao desconhecimento fiscal em relação ao nosso comunicado a esse órgão regulamentador e respostando ao ofício circular 1/2021 AGR, onde informamos através de ofício protocolado no dia 21/5/2021, as linhas que estariam operando em face à situação de emergência na saúde pública do estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus Covid-19, com base no decreto 9.653, 19 de abril de 2020, ora prorrogado o prazo pelo decreto 9.778, 7 de janeiro de 2021, em seu artigo 1º, onde reitera o prazo de prorrogação e flexibilização para o dia 30 de junho de 2021. Continuando seus argumentos, a autuada se finaliza sua defesa. Ressaltamos que o horário apontado no auto de infração, apesar do número mínimo de passageiros demandado, eles estão sendo atendidos através da linha 15-0195-00, Goiânia, Catalão, com 3 horários ao dia, no sentido ida e volta, com horários de 7 horas, 11 horas, 15 e 30. O motivo de não estar operando a linha 1598, Leopoldo de Bulhões, Goiânia, em virtude da baixa demanda na procura pela viagem, no horário discriminado no aludido alto, muito também em virtude da crise econômica pelo qual estamos passando. A autorizatária vem suportando altos custos os serviços ora mencionados, porém sem a devida arrecadação para suprimentos desses custos. Por fim, protesto pela anulação do respectivo auto de infração, apresentando informações sobre a operação de linhas em virtude da pandemia de coronavírus, protocolada dessa agência em 31/5/2021. O motivo de não estar operando a linha 19198, Leopoldo de Bulhões, Goiânia, em virtude da baixa demanda na procura de horários aludidos, individual, e também em virtude da crise econômica que estamos passando. A autorizatária vem suportando altos custos em virtude do serviços ora mencionados, porém sem a devida arrecadação
para suprimento de SIC. Ao final, protesto pela anulação do auto de infração e as sanções dele decorrentes. Em síntese, é o relatório. Passo ao voto. Considerando a tempestividade da defesa apresentada, conheço da mesma por estar em presença requisitos da admissibilidade, considerando as razões trazidas pela autuada, são inconsistentes para invalidar a auto-infração, como será demonstrado nas linhas seguintes. Considerando inicialmente que é de competência exclusiva da AGE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, e ela o faz na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 1999, no inciso 3º do parágrafo 4º do inciso 1º do artigo 1º do decreto 9.533 de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, do artigo 2º do decreto 8.444, de 1 de setembro de 2015. Considerando que a autuada alega desconhecimento fiscal em relação ao comunicado a esse órgão regulamentador e repostado ao ofício circular 1/2021, AGE, onde informa através de ofício protocolado dia 25/5, registro 015962-1/1, as linhas que estavam operando em face à situação de emergência na saúde do Estado de Goiás. Considerando que a autuada protocolou em 21/5/2021 as informações solicitadas no ofício circular 1/2021 AGE de 15 de janeiro de 2021, referente ao item 1 da nota técnica 2/2021, presidência, esquema operacional, frequência e horário atualmente em operação, fora do prazo estabelecido de 5 dias, que o ofício vai dar um prazo de 5 dias, ela protocolou, infelizmente, fora do prazo. Considerando que as informações solicitadas à autuada somente foram enviadas em 21/5, ou seja, mais de 4 meses após o estipulado pelo ofício circular 1/2021, considerando que os autos podem se verificar que o agente constatou que a empresa autuada interrompeu o serviço de transporte sem prévia autorização, considerando a fé pública fiscal no exercício de suas atribuições, só afasta por prova ou em sentido contrário, voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.732, pois, ao ser lavrado, atendeu as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela manutenção do auto de infração 40.732. Voto como relator. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo, Idalina. Voltou. Luvas, né? Voltou não, tá? Bom dia, desculpe. Alguém vai fazer uma manifestação acerca do relatório e voto do nobre membro? Como ninguém o fez, eu vou deixar consignada a minha posição. Tendo em vista que o ofício circular 1 solicitava o atendimento à informação sobre a reestruturação da malha, tendo em vista que, mesmo tardiamente, no dia 21 de maio, a empresa respondeu, e o auto é do dia 27 de maio, então o órgão regulador AGE já tinha conhecimento que essa linha não estava sendo operada conforme item 1 da nota técnica 2, voto pela anulação do auto de infração. É só. Oi? Assim, encerra-se a votação por 4 votos a 1 por maioria pela manutenção do auto. Ok, Terezinha? Ok. Item 2 da pauta, por favor. O item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Julano Espírito Santo Batista. Processo número 2021-002956. Interessado Expresso Bahia Limitada, auto de infração 40.742, de 11/6/2021. Dispositivo legal, inciso 61 do artigo 12 da Resolução 297-CG, que é utilizar veículo não registrado na GR.
A defesa é tempestiva, de 14/7/2001 e protocolada na GE na mesma data. Trata o processo do auto de infração número 40.742, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 61 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG. A empresa utilizou o veículo não registrado na GR para realizar viagem do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás no trajeto Goiânia-São Luís de Montes Belos. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 186/2021 e AR recebida em 1/7/2021. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa em 14/7/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente menciona a total ausência de provas para comprovar o ilícito supostamente praticado pela empresa Expresso Maia Limitada. 2. Menciona dispositivos da Constituição, jurisprudência e doutrina que entende ser aplicável ao caso em exame. 3. Entende que não existe provas para comprovar a suposta prática do ato caracterizado na autuação e, dessa forma, deve ser prestigiada a presunção de inocência do impugnante. 4. Ao final, requer que o auto de infração lavrado em nome da empresa seja julgado improcedente. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Essa é caracterizada e comprovada nos autos que a empresa utilizava veículos não registrados na gira do Estado de Goiás, no trajeto Goiânia-São Luís de Montes Belos. Acrescente-se a isso que o veículo está em nome de terceiros. Tal afirmação pode ser comprovada no relatório de fiscalização, onde se vê o veículo caracterizado com a logomarca da empresa Expresso Maia Limitada, com a numeração número 1720 e o documento de propriedade do veículo da placa PKL 3448 em nome da empresa de viação Novo Horizonte Limitada. Após a consulta de que trata o despacho número 89/2021, a gerência de transporte, instada a se manifestar, confirmou que o veículo está em situação irregular, consoante se vê no despacho 1312 e despacho número 546/2021. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 40.742. É vedado utilizar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros veículo não registrado na GR, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 34 da Lei 18.673 de 2014 e o inciso 61 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG. Quanto ao auto de infração número 40.742, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Possuir, considerando o que consta dos autos, e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.742, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Após a leitura do relatório pelo nobre membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais. Então, em votação. Voto com o relator. Está fechado o microfone, Wilson. Eu acompanho o voto do relator. Membro Paulo. Acompanho também o relator. Então, votação encerrada, vencido por unanimidade, manutenção do auto de infração. Próximo item. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. Relatório número 118. Qual que é o processo, por favor? Processo número 2021, final 2347. 2347. Obrigado. Interessado, Viação Estrela Limitada, processo 2021, final 2347. Número do auto 40759.
da data de 30 de junho de 2021. Dispositivo legal, artigo 12, inciso 7º da Resolução 297/2007. Descrição: interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Defesa tempestiva não conhecida, 8 de julho de 2021. Relatório. Trata-se de auto de infração lavrado em face da empresa Aviação Estrela Limitada em fiscalização realizada no terminal rodoviário de passageiros de Leopoldo de Bulhões, Goiás, no dia 30/6/2021, por interromper o serviço da linha 15198 sem a autorização da AGR e em desacordo com o ofício 174/21 AGR, com fulcro na resolução número 297/2007, artigo 12, inciso 7º. Interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. A empresa foi notificada na forma legal em 1º de julho de 2021, conforme aviso de recebimento, AR, apresentou sua defesa em 8 de julho de 2021, portanto, dentro do prazo legal. Em resumo, a empresa se manifestou dizendo: 1. Que o agente fiscal lavrou o auto de infração em 30/6/2021, que a viagem mencionada pelo fiscal de origem e destino Leopoldo de Bulhões, Goiânia, no tocante ao horário não realizado, não deve prosperar, visto que a lavratura do auto de infração deve-se ao desconhecimento do fiscal em relação ao ofício circular 1/2021 AGR e do decreto 9.653 de 19 de abril de 2020, prorrogado pelo decreto 9778 de 7 de janeiro de 2021. Ressalta ainda que os passageiros estão sendo atendidos através da linha 1519500, Goiânia, Catalão, com 3 horários ao dia. Menciona ainda que o motivo de não estar operando a linha 1519800, Leopoldo de Bulhões, Goiânia, é em virtude da baixa demanda na procura pela viagem no horário discriminado. Ao final, requer a nulidade do auto de infração. É o breve relatório. Fundamentação e voto. Inicialmente e recorrentemente, de processo 2021-1854 e despacho 199, verifica-se que a defesa não atende um dos requisitos básicos para a sua admissibilidade no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levada em consideração, pois o autuado não juntou à sua defesa o seu contrato social ou estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos que dispõe o artigo 32 da Resolução 297/2007, que aqui destaco em seu inciso 5º e que textualmente diz, abre aspas, artigo 32, a defesa a ser apresentada além de sua fundamentação e sob pena de não ser levada em consideração, deverá conter no mínimo os seguintes requisitos básicos. Incisos 5º, nome, endereço e a qualificação do representante legal do autuado. Parágrafo único. No requisito do inciso 5º desse artigo, o autuado deverá juntar à sua defesa o seu contrato social ou estatuto e os documentos que comprovem o poder de gerência de seu representante legal. Embora a defesa seja precária quanto ao mérito e desprovida de qualquer fundamentação, destaco alguns pontos de importância. Em virtude da decretação da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, a AGR editou a nota técnica 2/2021, que, dentre outros pontos, deliberou tão somente manter a reestruturação do quadro de horários das linhas do transporte intermunicipal de passageiros
a ser operado pelas autorizatárias, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo da prevista do quadro de horários autorizados nos respectivos termos de autorização. Em nenhum dispositivo, a nota técnica, a AGR autorizou a paralisação de linhas e especificamente do caso em exame da linha 15.19800 Goiânia, Leopoldo de Bulhões. Neste documento, em momento algum é questionado de forma objetiva o real motivo da autuação, ou mesmo apresentado documentação que pudesse invalidar o auto de infração em questão. Passo ao voto. Posto isso, considerando o que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40759, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por manter o auto de infração. Goiânia, 25 de agosto de 2021. Uma vez lido o relatório e voto do nobre membro da Câmara de Julgamento, a palavra está aberta aos demais. Eu gostaria de fazer meu voto. À vontade, nobre membro Gilvan. Interessado em ação Estrela Limitada, número do processo 2021-002900-002347, número do auto de infração 40759, data do auto 30/6/2021, dispositivo legal, inciso 7º do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. Descrição: interromper o serviço sem autorização, salvo causa fortuita ou de força maior. A defesa é tempestiva. Data de 30/6/2000, protocolado da GR em 6/7/2000. Relatório. Trata o processo do auto de infração número 40759, lavado em nome da empresa Aviação Estrela Limitada, com base no inciso 7º do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. A empresa interrompeu o serviço sem autorização da linha 15.198.00, Goiânia, Leopoldo de Bulhões, descumprindo assim o quadro de horário estabelecido pela GR. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 216/2021, e a R, recebida em 5/8/2021. Apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa que o auto de infração não deve prosperar em razão do comunicado AGR, ofício circular número 1/2021, e em decorrência de sua resposta a este documento, protocolado em 25/6/2021, onde informou as linhas que estaria operando em decorrência da pandemia. Menciona o decreto número 9.653, de 19 de abril de 2020, ora prorrogado pelo decreto número 9.778, de 7 de janeiro de 2021. Ressalta que o horário apontado no auto de infração está sendo atendido pela linha número 15.195.00 Goiânia Catalão, com 3 horários no dia, no sentido de ida e volta. Ao final, protesto pela anulação do auto de infração e as sanções deles decorrentes. Em síntese, é o relatório. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levada em consideração, pois o autuado não juntou à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos que dispõe o artigo 32 da Resolução 297/2007 CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passa a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A afirmação de que o auto de infração não deve prosperar em decorrência de que estabelece o decreto número 9.653, de 19 de abril de 2020, decreto número 9.778, de 7 de janeiro de 2021, e ofício circular número 1/2021, não procede e, indubitavelmente, não dá sustentação legal aos argumentos apresentados na defesa, pois, 1. O decreto 9.653, 19 de abril de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em seu inciso 2 do artigo 7º, tão somente estabelece que o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, público ou privado, deve ser realizado sem exceder a capacidade de passageiros sentados. 2.
Em face da decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, a GR editou a nota técnica número 2/2021, que, dentre outros pontos, deliberou tão somente manter a reestruturação do quadro de horários das linhas do transporte intermunicipal de passageiros a ser operado pelas autorizatárias, podendo a frequência de viagens ser reduzida e ficar abaixo da prevista no quadro de horários autorizados nos termos de autorização. Em nenhum dispositivo da nota técnica número 2/2021, a GR autorizou a paralisação de linhas e, especificamente, no caso em exame da linha 15.198.00, Goiânia-Leopoldo de Bulhões. 3. As empresas do transporte rodoviário intermunicipal de passeio do Estado de Goiás, e dentre elas a empresa Aviação Estrela Limitada, foram cientificadas a nota técnica número 2/2021 GR, por meio do ofício circular número 1/2021. 4. Em entendimento dessa circular, a empresa Aviação Estrela encaminhou e protocolou na GR, em 20 de 1 de 2021, 21 de 5 de 2021 e 21 de 3 de 2021, documentos com as informações inerentes ao quadro de horários, bem como a frequência e esquema operacional. Nesses documentos, não caracterizou de que forma a linha 15.198.00 Goiânia-Leopoldo de Bulhões seria operada, definindo frequência, horários e esquema operacional. 5. Acrescenta-se a isso, a título de agravante, que a empresa Aviação Estrela Limitada foi notificada em 4 de março de 2021 para voltar a operar a linha número 15.198.00 Goiânia-Leopoldo de Bulhões, conforme o ofício número 174/2021 GR. Assim, vem reiteradamente descumprindo determinação da GR, pois já foi objeto de outra atuação, conforme se vê no despacho número 199/2021 CFT. 6. Em sua defesa, a empresa Aviação Estrela Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 40.759. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei número 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto número 9.619, de 9 de outubro de 2019, bem como no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do decreto 8.444, de 1 de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração número 40.759, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.759, pois a ser lavrada atendeu às formadas legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a defesa é não conhecida, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do novo membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais. Como nem o membro Paulo, nem o André, nem o Will se posicionou, eu vou me posicionar. Nós acabamos de votar o processo anterior, no 1854, do AI 40.732, que é exatamente o mesmo fato, a mesma tipificação. Interromper a mesma linha. Ela já foi autuada por interrompimento. E agora, novamente, como que eu vou... Isso, na minha visão, é bis idem. Eu estou autuando 2 vezes a mesma coisa, o mesmo fato. Se ela tivesse... aí ela tivesse poderia interromper novamente. Mas ela continua pela defesa. Então, eu entendo que nós não podemos fazer 2 autuações do mesma tipificação, do mesmo fato, da mesma autuada. Eu acho que nós estamos cometendo um abuso de autoridade no fato da autuação. Eu estou até acreditando que está tendo um problema com esse fiscal, porque e nós já fizemos ela supressão, já fizemos interrupção e agora nova interrupção. Então, eu vou deixar minha ponderação aqui com os nobres membros para que possa analisar. E eu vou votar contrariamente, porque, na minha visão, isso é visível. Tá vendo? O interstício aqui, ó, esse auto ele foi lavrado no dia 31/5. Não, peraí, no auto 27/5. O meu é o anterior. E o outro 30/6. Realmente.
Está para caracterizar o bis e idem. Ele está sendo punido 2 vezes pela mesma prática, né? Ela está cumprindo determinação, a fiscalização, no caso, está cumprindo determinação da GR, que era fiscalizar essa linha. As atuações podem ser feitas em espaços diferentes, quantas vezes necessário for. As atuações ocorreram em dias diferentes, em dias diferentes. A empresa foi advertida pela GR, pelo ofício 174, para voltar a operar essa linha, não cumpriu. A GR autuou essa empresa em várias fiscalizações e ela vem descumprindo reiteradamente aquilo que é estabelecido no seu termo de autorização, que é operar a linha. A nota técnica número 2, ela é indubitavelmente clara. Ela não autorizou paralisação de qualquer linha. Ela simplesmente mandou que se pudesse adaptar o quadro de horário. Ela poderia suprimir um horário, ela poderia fazer o horário uma vez por semana, ela poderia fazer 2 vezes por semana, mas, no entanto, ela teve várias oportunidades para adaptar a programação desta linha e não o fez. Nobre Mendivan, eu não estou entrando mais nessa discussão da questão da nota técnica mais. Eu estou entrando agora no IBS e idem, porque é o seguinte... E outra coisa, o ofício 174 não determina o retorno da linha, faz uma solicitação. Quem solicita tem 3 respostas: não, sim ou silêncio. E ela se ficou no silêncio. A GR não foi determinante, determinamos o retorno. E outra coisa, se ela não voltou, o caminho seria outro: processo administrativo de suspensão da linha, cassação do termo de autorização e não ficar autuando ad eterno por interrupção. Isso, para mim, é abuso de poder em função do auto-infração. É a minha visão, desculpe a minha visão. O meu voto é pela manutenção e continua. Se possível, eu gostaria de mudar o... Se bem que eu nem votei, eu silenciei. Eu gostaria de mudar a posição da linha. Só um instantinho, falou 2 ao mesmo tempo, eu não entendi. Falava um pouquinho só, Paulo, deixa o professor Wilson falar. Dalino, eu compreendo as colocações feitas, mas eu pondero o seguinte: primeiro aspecto é que na defesa apresentada e no relatório feito, a empresa não alegou a suposta dupla autuação. Isso para mim é claro. Ela tinha o direito de acusar isso, o relator, então, uma vez verificando, adotaria, então, essa posição que você propôs. Outra coisa, o que foi lido aí foi apresentado farta documentação comprobatória. E contra fatos e documentos não tem como se arguir ou ir numa direção contrária. Agora, a questão foi feita uma observação aí, a questão do fiscal que pode ter problemas com essa empresa. Se isso for verdadeiro e se julgar conveniente por parte da coordenação, é preciso, inclusive, levantar uma suspeição do fiscal com relação a isso, o que implicaria num processo administrativo para verificar a existência ou não disso. Em função disso, eu acompanho o voto da relatoria. E, em função disso, eu peço vista do processo para a próxima reunião. Algum outro ponto, Terezinha? Só voltando aí, eu tinha feito aqui a anotação em relação ao bis e idem. Vou ver se você aí. O pedido de vista pode ser feito em qualquer momento. É algo interessante para ser analisado mesmo, em relação a esse interstício, até quantas vezes, dentro do período, lá ele pode autuar a empresa. Eu entendo que é só fora do contexto, que uma vez autuado por interrompimento, você pode buscar outros mecanismos, suspensão do termo de autorização, caducidade da autorização, uma série de coisas, mas não ficar autuando por interrompimento, não ficar. Por isso, na minha visão, desculpe, respeito dos demais, é abuso. É abuso de autoridade. Porque você já foi autuado por interromper. Não retornou. Se ele tivesse retornado e interrompido novamente, eu vou da mesma forma, mas não ocorreu. Então, para mim, você me permite, Dani? Por parte da associação. Veja bem, se a gente for nesse rumo de entendimento... E nós podemos fazer... Deixa eu só terminar, por favor. E nós podemos, ex officio, resolver qualquer problema, entendendo que esteja fora da
nobre Wilson. Eu só observo o seguinte: se nós adotarmos essa linha de pensamento, nós estaremos Wilson, estimulando o empresário à prática pontual da infração. Entendeu? Porque uma vez eu, como empresário, sendo autuado numa prática e sabendo que depois não poderei sê-lo mais em outras, eu continuarei praticando a infração eternamente. Entendeu? Então, e outra coisa, nós temos que considerar que a auto-infração e a punição em si, ela carrega em si um processo educativo. Não é meramente punitivo, é educativo, no sentido de que, uma vez ela penalizada e respondendo financeiramente pelo ato que praticou, ela ficará alerta para que não venha a cometer mais. É uma consideração que eu faço. Eu entendo é que é o seguinte: vamos, então, suspender a autorização dela. É uma pena muito pior. E não ficar autuando por interrupção. Eu acho que não. Nós devemos buscar a linha correta para fazer a coisa certa, para que nós não caímos exatamente nessa situação. Então, foi autuar. E já foi interrompido. Daqui, o 1854 já votou pela manutenção. Então, nós temos que buscar outro caminho. Dessa forma, eu vou apresentar meu voto, que seja voto vencido na nossa reunião, e nós, eu acho que é interessante a linha de discussão. Quem sabe pode alterar algum procedimento, até mesmo dentro da fiscalização. Eu sou a favor de uma fiscalização séria, transparente e correta. Porque agora, autuar duas vezes a mesma linha, o mesmo serviço, eu tenho uma visão diferente de todo esse contexto. Algum outro Terezinha? Terezinha? Oi. É o encerramento e assinar a lista de presença e ata no processo. Todos os nossos membros, tanto a última ata nessa sessão, como também a lista de presença para constar nos anais do nosso serviço. Ok? No mais, então, até na próxima semana nós estaremos aqui juntos para... Até a próxima. Bom dia a todos. Até a todos. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia.